Hoje é. Hoje vou. Hoje é dia 31/12/2025. Como. Eu não acredito não, Charlene. Hoje é dia 31/12/2025. Sentei aqui para gravar, para falar sobre duas coisas. Sobre como eu me senti depois que eu postei 2 vídeos aqui. Porque, como eu falei no primeiro vídeo, isso aqui é algo que eu pensei desde 2020 e que só agora eu consegui fazer. E também quero falar sobre como se preparar ou como olhar o nosso interior emocional em um novo ano que vai começar. Que talvez eu sinto isso, eu não sei você que tá ouvindo como que é, fica essa coisa de eu tenho que fazer planos, eu tenho que ser outra pessoa, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo no novo ano. E como que isso vai se misturando com cobrança, com vontade de sonhar, com esperança, desesperança, ansiedade, várias coisas assim, né? Primeiro, vou falar assim sobre o meu interior, de ter conseguido gravar coisas pra cá, ter postado, mesmo agora tendo, acho que 13, acho que eu tô com 13 inscritos aqui no canal. Eu quero falar de como foi pra mim interiormente. Foi muito bom, assim, realmente eu vejo que é algo que faz sentido pra mim. Gravar os vídeos, falar, editar. Foi difícil até, assim, a primeira edição do vídeo maior, que foi o segundo que eu coloquei aqui, porque tinha coisas que eu não sabia ainda fazer, falas extensas de 30 minutos, eu tive que ir cortando algumas coisas, não saber direito, assim, deixo tudo, eu vou cortando, um receio de, será que vão ouvir isso aqui tudo? E teve até uma pessoa que viu e falou, olha, fala tudo que você tem pra falar, fala tudo. E realmente é isso, assim, até pensando nos canais que eu acompanho, podcasts que eu escuto, por mais que seja extenso, é uma das coisas que eu peço e que eu torço, que quem esteja aqui seja pessoas que compactuem desse tanto de coisa mental que eu também tenho e queira ouvir o que eu tenho pra falar, às vezes vai concordar, às vezes não, mas eu vejo que vai ser um movimento meu mesmo de não me cobrar muito em relação, ai, será que isso, será que aquilo, e só fazer aqui o que eu quero fazer, o que eu quero falar, do jeito que eu quero produzir. Eu tava até pensando, será que eu coloco dias específicos para postar vídeo? E ainda não é algo que eu quero decidir. Vai ser leve, assim, quando eu sentir de gravar, eu vou gravar. Quando for coisa de rotina, vai ser coisa de rotina. E quando não, não. Reflexão interna para vocês, que eu sei que todo mundo tem um sonho engavetado. Esse era um dos meus, eu tenho outros. Mas às vezes a gente se prende muito. Pelo menos eu me prendia muito de, igual eu falei no primeiro vídeo, vai fazer sentido isso? Vai ajudar alguém? E a gente fica muito nisso. Vai dar certo? E o que é esse dar certo? Dar certo é ter 1 milhão de inscritos, é fazer sucesso. O que é dar certo? E aí a gente vai paralisando muita coisa dentro da gente. Falo isso pra mim, falo isso pra você, com esse receio de dar errado. E se a gente for responder, a gente nem sabe direito o que é esse dar errado, a gente tem medo de um fracasso. E a gente nem sabe muito bem o que é esse fracasso, essa receita de dar certo. O que é? Fica parecendo assim que a mente vai criando umas armadilhas pra gente. Porque minha mente, em uma certa instância, contava assim: só vai fazer sentido se você fizer e tiver muita gente lá e você tiver um propósito maior em relação a isso. E aí, quando a mente nos conta isso, é como se até chegar nisso fosse um massacre, fosse um trem que pesado, insustentável, ou um esforço que não fosse valer a pena. E eu ouso dizer aqui,
pra mim, pra você, que já nesse segundo vídeo que eu coloquei, nesses dois, faz sentido. Isso aqui faz sentido pra mim. De fazer e falar, cara, que legal isso aqui, eu fiz isso aqui. Ainda sem saber muito bem até onde vai dar, mas já tem uma coisa assim lá dentro. Tem uma coisa dentro de mim de, cara, eu gosto disso aqui. Eu gosto de gravar, eu gosto de editar, gosto de falar aqui. Por mais que eu tenha alguns bloqueios em relação, tipo, tô viajando na maionese, ou isso aqui não vai fazer sentido. Mas aí eu vejo que tem outras pessoas que também viajam na maionese, que gostam de ouvir coisas assim mais profundas, ou esses só devaneios ou reflexões. E entra muito naquele aspecto, né? O que eu vou fazer, vai ter outra pessoa que goste disso, que vá somar ali também. E para além disso, porque não é sobre números, claro, assim, quanto mais pessoas chegar e mais eu conseguir somar em algo útil para a pessoa, ótimo também. Mas também é sobre mim, que entra lá no primeiro vídeo que eu falei. E lá eu também comentei que eu tava ficando um pouco ansiosa, porque eu ia rezar, vinha sobre o YouTube pra mim, que eu tinha que falar aqui, né? Por mais que seja essas viagens, essas coisas, igual eu tô falando agora. E aí eu fiz. Também tem a questão de, né, de ter pensado muito por 5 anos, e de repente eu fiz, tem a liberação ali de dopamina e tudo, né? De prazer, de cara, até que enfim eu consegui dar espaço. Mas eu consigo ver que é para além disso, de isso que faz sentido para mim. E se não tivesse feito, eu também ia saber quando eu fiz. Assim, cara, isso aqui não fez sentido. E nesse aspecto aqui para mim custou R$ 0, porque é gravar, colocar a cara aqui e me expor. Só que aí passa por várias questões emocionais e tudo, que é algo que eu já trabalho em terapia, já olhei muito. Passa muito assim, alguém vai ouvir o que eu tenho para falar, ou esses medos, né, que a mente vai criando. E aqui a minha fala é mais assim, para você. Não sei o que você tem guardado, o que você pensa em fazer, mas pode ser que em algum lugar tenha alguém que queira o que você tem para dar, ou que queira ouvir o que você tem a falar, dizer. E tem algo dentro de você também que vai se preenchendo e vai se colorindo conforme você dá esses passos. E é caminhando mesmo. É muito clichê isso, mas é caminhando que a gente vai vendo, né, a vida da gente fazendo sentido. E pra mim aqui, assim, quando eu postei, deu muito trabalho pra editar o vídeo, que deu mais de 40 minutos. Mas quando eu postei e vi que deu certo, caraca, que legal. Que legal. Eu tô falando assim, mas dentro de mim tava assim, uhul, cara, que legal. Pretendo continuar aqui, porque é algo que eu vi que fez sentido pra mim. E até pegando essa questão de fazer sentido, de sonhos, de novo ano, um ano encerrando, o que eu percebo assim em mim, que eu quero viver cada vez mais uma vida que faça sentido pra mim, pra mim. Hoje mesmo, eu fiquei na cidade, eu tô na cidade sozinha, né? Planejei passar com os meus amigos, mas aconteceu imprevistos, não deu certo, né? Viajar para a cidade vizinha, que era a cidade que eu morava antes, mas não deu certo. Estou aqui, fiquei na cidade, porque tinha planos de ir para Santa Missa, mas começou a chover, na hora não fui. E para olhos externos, pode parecer muito assim, escolheu passar sozinha. E aí passa dentro do que eu mais peço, mais olho, assim, que é uma vida, eu quero viver uma vida que faça sentido pra mim. Pra mim, faz muito sentido encerrar meu ano indo pra Santa Missa. Eu não consegui, porque choveu e aqui eu ando de moto, então não teve como. Então eu não fui. Uma das coisas que eu mais tenho pedido, claro, tenho sonhos, tenho metas, tenho coisas dentro de mim, mas eu não quero, não sei vocês, assim, né? Eu tô partindo como é o meu interior pra sonhar, pra ter metas, essas coisas. Não quero jogar uma urgência
dentro, dentro de mim para querer isso ou querer aquilo, para os olhos externos me validarem assim, isso aí é uma vida ok. Quero viver algo, uma rotina que faça sentido para mim, mesmo que a outros olhos pareça meio entediante, meio lenta, mas é uma vida comum que faça sentido. Então, até as minhas metas, assim, que eu coloquei, eu sentei, escrevi sobre isso. Para o meu dia, o que que eu quero? Uma rotina de oração, conseguir ir mais vezes para a Santa Missa, conseguir me alimentar melhor, conseguir me ordenar em cuidado com o cabelo, com unha, porque passa muito pela minha autoestima e tudo. Cuidado com casa, quero comprar coisinhas para decorar meu quarto, porque essa é a vida que eu tô vivendo, é onde eu tô morando. Então, coisas assim, palpáveis, que parecem simples, mas são coisas que eu coloquei como metas para 2026. O que que eu vejo, né? Nessa urgência, nessa coisa que tudo a gente pode, tudo a gente parece que tem que querer, às vezes fica parecendo que essas coisinhas, que a nossa vida, não vou falar vidinha, a nossa vida comum, é meio sem graça. E não é. Até pegando essa parte, assim, que é algo que eu gosto muito, de captar, de editar, é algo que eu já jogo lá no Instagram, mas tenho feito pra cá agora, mexe muito comigo e me ajuda muito a estar presente, a prestar atenção na vida agora. Se eu vou gravar, né, se eu vou captar uma florzinha que tá balançando ali com o vento, automaticamente, por eu estar gravando, eu vou estar prestando atenção. E eu percebo, eu sei como eu sou, né, e a maioria das pessoas também é assim, quando a gente tá muito nessa coisa, assim, de que, eu tenho que querer isso, eu tenho que, muito fora da gente, a gente vai catar os sonhos, a vida que faz sentido para os outros como meta pra gente, e se não for algo que ressoa na gente, que faz sentido pra gente, a gente vai ficando ansioso. É como se fosse criando camadas externas e a gente se perde na gente mesmo. Então, o que tem dentro de mim? Pra mim, a vida que faz sentido é essa vida mais calma, uma vida que eu busque e lute por coisas que façam sentido, que me levem pro alto. Então, eu tenho que me esforçar mesmo assim, é uma mortificação de, vou fazer atividade física, é uma das metas. E as outras coisas que vir a mais, fazer mais coisas em relação ao meu trabalho. Os vídeos pra cá é parte disso também. Eu também vou falar sobre saúde mental aqui. Eu quero, com a graça de Deus, conseguir equilibrar esses pratinhos em coisas básicas do dia a dia, que é a vida que a gente tem que lutar todo dia. Paralelo a isso, também sonhar coisas grandes, não ter medo disso. Tem coisas que eu vou conquistar, tem outras que não. Às vezes eu postergo muito, penso muito, o canal do YouTube é uma dessas coisas, mas quero estar presente, mais presente, para ver o que faz sentido para mim, o que não faz. Não me desesperar tanto com erros, com falhas, e continuar, né? Ter essa virtude mesmo da fortaleza, de continuar, de continuar. Provavelmente eu vou postar esse vídeo já em 2026. Desejo para você, desde já aqui, né, um ano novo. Cada vez mais você consiga colocar metas que façam sentido para você e que você, mesmo que você, talvez você não gosta da tua vida que você está vivendo agora, devido a algumas circunstâncias e tudo. Tem aspectos da minha vida que eu não gosto, que eu quero que estejam de outra forma. Mas ainda assim eu preciso me esforçar para ver vida nessa vida que eu estou vivendo. Isso que eu te falei, de gravar, de prestar atenção na fumacinha que sai do café, na flor que está balançando ali com o vento e tudo, me ajuda a estar no momento presente. Mesmo que às vezes a mente fique muito nessa coisa, né? Nesse ideal. Preciso estar presente aqui, nessa vida que acontece agora. Porque se eu só olho para cá, para esse lugar que eu quero chegar, quando eu chegar lá, não vai ter presença em mim para estar satisfeita com isso aqui. Eu vou só chegar aqui querendo outra coisa. Desde agora eu tenho que saber estar presente e cultivar e conseguir ver algo de bom, independente do caos que eu esteja vivendo. Isso é muito difícil, dependendo da situação. E aí entra várias outras situações, assim, por exemplo, isso não quer dizer que você tem que ver algo ruim como sendo bom.
Se algo é ruim, nomeie aquilo como ruim. Mas em meio a isto ruim, tem outras coisas boas acontecendo. Talvez logo de cara sua cabeça, seu olho não veja, mas tem. Então, se tiver tudo caótico, sua mente te contar que tá tudo caótico, acredite em mim. Tem algo de bom acontecendo que você não tá vendo. Mesmo que seja acordar e ter saúde. Ai, Aline, blá, 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 blá. Isso é uma graça. Às vezes a gente não contempla, mas é uma graça. Tem até algo que eu vi esses dias, uma pessoa postando que é assim: se você tivesse ganhado R$ 1 milhão, você estaria feliz? Ia ficar, legal. Mas aí, se você. Aí muda o cenário. Você vai ganhar R$ 1 milhão e amanhã você não acorda. Né? Amanhã você vai estar morto. Você vai querer? Aí você vai falar assim: não, é porque o que vai adiantar? É bem clichê, né? Isso aqui, mas diz assim: ele falou. Então quer dizer que a sua vida vale mais do que R$ 1 milhão. Então, só o fato de você ter acordado vale muito. E nessa fala que eu ouvi isso em um momento que eu tava bem assim, cara, é mesmo. E é isso.